Hoje eu vou trazer aqui uma análise um pouco mais detalhada da perspectiva teórica da razão de descida. Foi uma solicitação no rapaz chamado Juan, e ele pediu para que eu fizesse a plotagem do gráfico de planeio aqui, considerando uma variação de carga ao invés da variação de altitude. E eu acho interessante a gente esse tipo de análise para razão de descida, porque a anterior, que é dada lá no Miranda, que foi na qual eu usei primeiro, alguns anos atrás, ela é em função da variação de altitude, e acho que para razão de descida esse tipo de variação não é tão interessante, além de não saber exatamente de 3.000 a 4.500 metros, está dentro do escopo ali da competição, mas de 1.500 para baixo provavelmente deve estar, eu já não lembro mais como é que a gente faz essa consideração aqui em função da altitude. Ele pediu para que eu botasse em função da carga, né? Então, geralmente essas demandas vêm de pessoas que estão aprendendo ou começando agora, ou tem alguma dificuldade com usar o software, aprender a teoria também, então a gente sempre tem que estar auxiliando, é sempre muito bom auxiliar e acrescentar também na perspectiva teórica. Então, nesse caso aqui é o gráfico já plotado, eu vou mostrar como é que faz a planilha. E primeiro vamos trazer um pouco aqui da teoria, vamos entender por que a razão de descida, essa análise é importante. Ela está dentro de um escopo relacionado à segurança e eficiência da aeronave, porque ela trabalha diretamente com a razão de sustentação dividida por arrasto. E o que acontece? Uma aeronave com alta razão de planeio, então vamos chamar aqui de LD primeiro, não está mais adequado, é favorecida dessa característica por causa de uma falha do motor. Então, se a aeronave está em voo de cruzeiro, falhou o motor, e aí ela precisa fazer uma descida de emergência, porém ela tem que percorrer uma distância até chegar no ponto no qual ela vai pousar, vai realizar o pouso de emergência. Ela vai precisar percorrer uma distância meio que horizontal, e essa distância ela vai ser percorrida, vai ser maximizada quando eu estiver dentro da condição de razão de planeio. Então eu coloco a aeronave a uma dada velocidade, uma dada angulação geométrica, uma dada orientação, e assim eu consigo maximizar o alcance dela até que ela chegue no ponto adequado. Também pode ter um problema relacionado na aterrissagem. Então a gente viu um ponto positivo da gente fazer esse tipo de análise e maximizar o deslocamento da aeronave no caso de uma falha do motor. Porém, a gente pode ter problema na aterrissagem na medida em que a aeronave se torna muito eficiente, ou se não me engano, na condição de autonomia, ao ponto de que a gente precisa voar com um ângulo de planeio muito baixo para manter uma velocidade baixa. Isso pode atrasar o nosso contato com o solo e resultar também ter efeitos devido à flutuação, devido ao efeito solo. Se eu estou com dificuldade de chegar no solo por ser muito eficiente, de certa forma, aerodinamicamente, eu posso sofrer os efeitos relacionados ao efeito solo, que vai estar contribuindo de forma positiva ali para a redução do arrasto, né? A gente pensa que, eu falei positiva, mas a redução do arrasto ela tem que ser dentro de uma medida na qual você não vai atrapalhar certas condições de voo. Então, na descida, é importante você ponderar o arrasto para garantir o que é necessário para que você consiga pousar. Do contrário, você fica sob efeito solo e não consegue pousar o avião. E a análise de descida é interessante para isso, para que você consiga dizer para o piloto que a aeronave vai ser capaz de perder sustentação devido ao arrasto e tocar o chão. No caso de aeronaves tipo que são gliders, esqueci a tradução agora, são aeronaves planadoras que não tem tração, só são jogadas do topo de uma montanha e vão. Elas são muito eficientes aerodinamicamente, é difícil pousá-las, e elas utilizam spoilers para aumentar o arrasto da asa e assim conseguir pousar. Elas são muito eficientes. Essa aplicação aqui consiste em identificar a velocidade do ar para a menor potência requerida, é um ponto interessante da gente estar identificando. Identificar também a melhor razão de planeio que pode ser extraída da plotagem de razão de descida, que foi o que a gente observou no, na análise anterior, em termos de essa plotagem, na verdade, que a plotagem aqui, a plotagem da polar de velocidades relacionadas à descida. Lembra que a gente tem dois pontos aqui, um A e um B, um de máxima autonomia, outro de máximo alcance.
E aí a gente entra na análise. E a análise consiste em encontrar a menor razão de descida. Eu acho que eu não vou deixar tão claro na parte dos cálculos. Eu compilei ali tanto Miranda quanto Gudmundsson nesse mapa mental para trazer muito mais insight de uma discussão teórica. Não vou conseguir fazer toda a identificação, depois só vou fazer a plotagem. E a gente precisa identificar as velocidades correspondentes para cada uma da razão de descida. E temos que a razão de descida é o que? A velocidade vertical na que a aeronave vai estar descendo. Eu não vou abrir aqui o livro, mas é interessante você dar uma olhada aqui no... Deixa eu pegar o nome dele. Snorri Gudmundsson, General Aviation Aircraft Design. Vou ter que abrir aqui isso. Talvez trave um pouco. Então tem... Esse aqui é a primeira edição. Então, eu compilei, tá bom? Tanto esse livro, quanto com as orientações que o Miranda dá para o aerodesign, Miranda de aerodinâmica. Então, a gente tem esses dois livros ali que eu usei para compilar as informações. Então, ele tem um capítulo somente sobre isso, deixa eu encontrar. É decente o capítulo. Tem o Miranda também. Não, eu vou fazer questão aqui de mostrar. E aí, deixa eu encontrar Glide Flight, Climb, Cruise, Range and Endurance, Performance na descida, só para a gente visualizar esse triângulo, que ele é bem mais didático aqui. Olha, a nave em descida, esse é o ângulo de trajetória de voo, esse aqui é o horizonte. O horizonte, em relação o ângulo que o horizonte forma com a velocidade do ar, vai ser dado pelo ângulo de trajetória de voo, que é o ângulo de planeio nessa condição, sob as dadas condições matemáticas aplicadas. Nós temos que nessa condição temos uma velocidade horizontal, acho que isso ficou claro, que ele está descendo, mas ele também percorre uma distância horizontal, porque ele tem duas componentes. Tem uma que desce e uma que sobe, e aí a gente tem a velocidade vertical. Não, a velocidade vertical resultante, né? Perdão. E aí nós temos o ângulo de descida. Então fica bem claro aqui de imaginar o que é esse ângulo de descida, ângulo de planeio, que eu estou chamando de gama em alguns momentos, que é a letra grega. Nessa condição aí de descida, para o aerodesign ela pode ser, tanto para o aerodesign quanto para a aeronáutica, ela pode ser tracionada ou não tracionada, mas para o aerodesign é não tracionada, e pelo fato de ser não tracionada é importante você fazer uma análise ali de máxima autonomia ou de máxima distância. Nessa condição, o ângulo de tração é nulo para a modelagem matemática, a velocidade é constante, esse ângulo de trajetória, planeio, descida é constante, negativo. O modelo de arrasto, que a gente traduz ali em polar de arrasto para a condição dada, ele é um modelo simplificado, de acordo com o Gudmundsson, e implica que o gama é independente da altitude. A gente vai ter que, consequentemente, tanto o arrasto quanto a sustentação vão ser decomposições do peso em dados ângulos. Então, na medida que esse ângulo aqui é muito baixo, esse seno desse ângulo também vai ser muito baixo, vai ser aproximadamente 1. Então, D igual a W, L igual a W. Eu acho que... Ou eu errei. Um é seno e outro é cosseno. Perdão, tá? Só não vou conseguir fazer esse ajuste agora. E isso daqui pode deixar de ser verdade, ou seja, o L pode deixar de ser igual à sustentação pode deixar de ser igual ao peso, quando o CG estiver muito para frente. Consequentemente, a gente vai ter muita sustentação de estabilizador horizontal e esse L vai ser diferente de W. Então a gente vai ter uma distribuição ao longo da estrutura da aeronave ali, com duas componentes principais, na asa e no horizontal. Ou seja, se eu estou aplicando muito profundor, e a gente pode pensar ali numa condição de manobra, né? Vamos supor, você teve que arremeter a tua aeronave, e aí você sai da condição de descida, né? Então, algo interessante a se pensar. Então, tem algumas análises específicas que a gente pode calcular a sustentação horizontal em função do ângulo de ataque. Você tem então, durante o pouso, você vai estar ondando o ângulo de ataque, você vai ter uma deflexão de profundor necessária para trimar a aeronave daquele dado ângulo de ataque. Nesse ângulo de ataque, você vai ter um ângulo de planeio, e o ângulo de planeio é calculado a partir do CR. Então, você tem ângulo de ataque, você tem deflexão para trimagem, e são três componentes, né? Vamos
Vamos listá-las aqui. Você está pousando, então você tem o seu ângulo de planeio. Então isso daqui já é óbvio. Ou perdão aí pelo letra grande. Então esse ângulo de planeio nós temos o ângulo de ataque. Para trimar a aeronave nessa aeronave nós temos uma deflexão do profundor. Quando defletimos o profundor para trimar, nós geramos arrasto, claro, geramos momento principalmente. Então, essa deflexão vai gerar, nós temos uma sustentação devido à trimagem. Nós também temos sustentação e arrasto, tá bom? Sustentação barra arrasto devido à trimagem. A gente negligencia aqui, por simplificação, esse arrasto devido à trimagem, é chamado arrasto de trimagem, mas considere que é sustentação. Então, deflexões muito altas eu vou te dizer com 100% de certeza. De 20 a 30 graus é uma deflexão alta. O que a partir de... Eu posso dizer porque a partir de 20 a 30 a gente está trabalhando dentro da região de stall devido à deflexão da geometria. Agora, o que vem antes disso fica um pouco mais difícil de eu falar assim, sem ter alguma coisa visual ou um comparativo. Mas existem algumas análises, dentre elas eu vou só citar aqui por cima, no livro Mechanics. Eu não sei se tem no Roscan, Mechanics of Flight, do Roaring Phillips. E nesse livro tem um exemplo que é o 4.3.1, no qual ele faz umas plotagens de ângulo de ataque, sustentação no horizontal, sustentação na asa para diferentes ângulos de ataque. Então ele faz 3 plotagens ali, a gente pode visualizar. Então se a gente pega um ângulo de ataque para um dado ângulo de planeio, a gente calcula o planeio a partir da sustentação relacionada ao ângulo de ataque. Aqui depois do ângulo de ataque, nós temos coeficiente de sustentação. Só que antes disso, o que a gente tem aqui? A gente tem velocidade de planeio. Então, o piloto ele tem que saber o que? A velocidade de planeio da aeronave. Com a velocidade de planeio, nós temos um ângulo de planeio, um ângulo de ataque, coeficiente de sustentação, a deflexão necessária para trimar a aeronave. E com essa deflexão vamos ter uma quantidade de sustentação. E essa sustentação ela tem que ser minimamente adequada para que toda essa nossa análise aqui seja adequada. Então, se você quiser se aprofundar, é responder qualquer a pergunta, né? Se a sustentação do estabilizador horizontal está muito grande, muito pequena para essa condição de pouso. E é claro que também temos o efeito da carga, não somente do CG. O CG tem um impacto na posição dele, mas eu vou encerrar por aqui, só estendendo um pouco mais, para a gente entender a multidisciplinaridade que pode existir dentro de uma questão simples. Existem inúmeras simplificações que o modelo pode trazer, porém, na realidade, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, né? O que seria uma condição crítica e se isso pode afetar. Fechando essa parte aqui do horizontal, o ângulo de planeio está relacionado com a eficiência aerodinâmica, ou seja, é o R razão sustentação por arrasto. Quanto maior a sustentação, maior a eficiência aerodinâmica, diretamente proporcional. Esse ângulo de planeio vai ser mínimo quando essa razão for máxima, essa relação entre eles, a gente obtém o máximo alcance. Então, o menor ângulo possível, até a melhor eficiência, a maior capacidade de gerar sustentação e eu obtenho o máximo alcance. Em uma dada altitude, em outro caso, né, a gente pode querer obter um LD específico, não é necessariamente o que vai ser o máximo, e para isso a gente precisa colocar a aeronave em uma dada velocidade de planeio. Como eu falei aqui, a velocidade de planeio. Bom, se eu quero chegar em um LD desejado, eu preciso voar em uma dada velocidade que vai induzir aquela condição. E quanto menor for a altitude, menor será a velocidade de planeio, considerando que a descida seja realizada com LD constante. É isso que abrange toda a análise. Você vai estar... Vamos ver aqui. A eficiência está variando em função do CL. Então ela é constante
Deixa eu ver se eu encontro aqui um exemplo no cálculo. Aqui eu tenho a velocidade planeja. Então, altitude. E em diferentes altitudes, altitude 0, altitude 1500 e altitude 3000. Em todas elas, eu estou utilizando somente uma eficiência. Só que se o CL muda, e ele mudou porque mudou a velocidade, altera o ângulo, altera a eficiência, altera o ângulo. Tá bom? Então, quando a gente pensa em termos de constância ali, está relacionado com a altitude, varia. Tá bom. O coeficiente de sustentação não muda durante o planeio, então a gente está fixo naquela condição desde que a gente não altere a velocidade, e a gente faz uma suposição de velocidade fixa. E nós temos duas condições, máxima autonomia e máximo alcance. Na máxima autonomia, a razão de descida é mínima, e nós ficamos mais tempo no ar antes de chegar no solo. No máximo alcance, nós temos a maior distância horizontal antes de chegar ao solo. É uma melhor condição para o aerodesign e nós temos o menor ângulo possível. Isso aqui quem traz é o Miranda. Então é como se você chegasse ali, ou você chegasse não, o piloto tivesse conduzido a aeronave para uma condição de chegada, ele já fez a curva, ele não tem deflexão do aileron, ele quer apenas retirar o motor e esqueci o nome, e planar praticamente até o ponto do comprimento de pista de pouso, no qual ele pode aplicar profundor apenas para fazer a aeronave tocar em solo e aí frear devido ao atrito com a pista. E aí a gente vê uns casos interessantes em que isso pode não se tornar um fator limitante, essa preocupação, na medida que você implementa um spoiler, que já foi apresentado anteriormente, mas só que ele acrescenta estrutura e acrescenta peso e tem uma complexidade estrutural, ou usar um motor reverso. E aí a descida deixa de ser um fator de preocupação, caso você não consiga pousar o avião, e tem casos, já vi casos no aerodesign da aeronave não conseguir pousar, não conseguir entrar numa posição de descida, ela simplesmente planava e não descia, e acabou que ela teve que ser derrubada, se eu não me engano. E é claro, né, se a gente consegue gerar a raça, eu acabei me contradizendo. Então é na etapa de pouso em específico em que a gente aplica um motor reverso e aí freia a aeronave, mas para que a gente aplique o reverso a gente tem que estar em solo, né? Então acabei de me enganar um pouquinho, mas deu para chegar uma conclusão razoável aqui. Então motor reverso, eu já estou na etapa de pouso, não na etapa de descida. Para eu conseguir descer, eu preciso de arrasto. A razão de descida é a taxa com que a aeronave desce metros por segundo. Ela varia com a velocidade do ar. A partir do ângulo de um ângulo de ataque, eu posso calcular, e a gente já viu isso. Se eu tenho um ângulo de planeio, eu consigo calcular a razão de descida. Também pode ser calculada numa curva, e isso quem traz é o Gudmundsson. Então é completamente plausível a situação em que a aeronave está fazendo uma curva devido à deflexão do aileron e já está descendo. Se ele fez uma curva muito fechada, ele tem que pousar logo o avião. E devido a isso, fez a curva, já está descendo para encostar as rodas. E aí a gente pode calcular essa velocidade. E o Gudmundsson traz um exemplo aqui, a influência do ângulo de inclinação ao bank angle. Essa razão de descida tem um valor mínimo de interesse do piloto e ela é mínima quando a eficiência é máxima. O CL elevado a 1,5 dividido por CD é máximo. O ângulo de descida mínimo resulta na maior distância de planeio para uma dada altitude. Então ali a gente manteve a altitude fixa. Qual que é a altitude fixa? Perdão, eu não cheguei ainda. Que no planeio, na análise anterior, das aulas anteriores, o que acontece? A altitude está variando e eu tenho uma densidade para cada uma delas. Altitude e densidade. E a gente considera ela constante ali para a descida que a gente está realizando a tantos metros, que no caso era 30 inicialmente. Considera que a descida está começando a 30, mas cara, dependendo da condição de competição, você está descendo e a aeronave caiu no chão. Então, assim, é importante a gente considerar outros casos ali. Melhor ângulo de planeio, ele está dentro de uma condição em que a velocidade
na qual a aeronave irá atingir a maior distância de planeio, melhor ângulo de planeio, velocidade do ar na qual a aeronave irá atingir a maior distância de planeio. Os pilotos devem lembrar dessa velocidade caso de falha do motor. Acredito que essa aplicação aqui ficou um pouquinho mais clara, né? Ela traz ali a importância, trouxe um contexto ali de multidisciplinaridade, a importância do arrasto, né? Então o arrasto ele fica bem importante ali na você consiga pousar o avião. Também essa parte aqui do efeito de estabilizador horizontal, a importância também da gente considerar ali o máximo alcance. Então a descida, apesar de ser uma análise rápida ali, quando a gente compara em algumas outras, ela pode ter um impacto muito grande no projeto e pode realmente acontecer de uma aeronave do aerodesign não conseguir pousar. E agora vamos para os cálculos. Eu já fiz essa planilha aqui 2 vezes e vou fechar essa daqui. Planeio carga. Então essa aqui é a minha referência, vamos dar uma olhada aqui nela já implementada. E a demanda que me trouxeram foi que eu, ao invés de analisar por parte de altitude, analisasse por parte de variação de carga. Então temos carga, vamos supor, mínima, intermediária, 10, 12, 16, 20. Aí imagina assim uma aeronave pesando 5 quilos, pô, tá meio pesado? Tá, mas acho que 5 é sempre uma boa estimativa quando a gente não sabe para onde a gente está indo. E aí eu coloco mais 5 quilos, depois 12, 16 e 20. Fiquei bem plausível. Eu acho que fica interessante para a competição. Ela pode chegar até 25 quilos, se eu não me engano. E conforme a gente aumenta o peso, pela essa análise gráfica, a gente observa que a velocidade da razão de descida vai ficando maior, né? A velocidade vertical vai ficando maior e também a distância horizontal vai acabar sendo maior também. A gente está com maior velocidade horizontal. E isso vai implicar nessa distância que a aeronave vai percorrer. Então é importante a gente ter uma observação gráfica aqui. Deu uma travada nele, mas deixa eu simplificar aqui as coisas para mim para não correr nenhum problema. Vou fechar aqui e o OneNote também. Acho que vai facilitar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar e aí a gente já volta. Então voltamos, vamos fazer esse cálculo para finalizar. Eu vou abrir mais uma aba. Esse daqui, deixa eu fechar o meu Mozilla também, para ficar mais leve. Exibir uma nova janela. E eu não fecha. Planeio, carga. Eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acredito que você consiga entender o que eu estou fazendo e reproduzir. Um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou ao menos escorrer aqui. Planeio com carga, a gente começa com as entradas. E a gente vai variar a carga. Começa com 10, 12, 14, 6, 18, 20, 18, 20. Aqui eu acho que tá bom. É um bom range para a gente estar analisando. A densidade a nível do mar é 1,285. É interessante se avaliar tanto para o local em que sua aeronave está sendo construída, vai ser feito o vídeo de voo, quanto para São José dos Campos. E aí, nesse caso, eu acho interessante a gente fazer uma variação ali para os dois cenários e ver qual que vai ser o efeito. A área da asa, constante de proporcionalidade, relacionada ao arrasto induzido, então peça da equipe de aerodinâmica, assim como também o CD0. Não é com... Assim como o SW pegar, então tudo isso aqui é parâmetro de aerodinâmica. E eu acho que eu... Poxa, perdão, olha. Eu me desatentei aqui, eu não vou conseguir cortar. Eu comecei a montar a planilha aqui do meu lado direito e só percebi agora, perdão. Agora, vamos pegar aqui o geral. A gente começa com um cálculo chamado geral. Coloca bem aqui no F. A gente começa com a polar de arrasto. Não é a polar de arrasto, mas o range de série se está compreendido o teu projeto. Então ele está relacionado à curva CL alfa W. CL alfa W aqui é a curva que
que te traz a relação de série com o de ataque da asa. É importante você ter uma noção ali de qual que é o range linear e o range de operação dessa curva. Então, eu acredito que se levantar esse questionamento para a equipe de aerodinâmica, eles vão saber te explicar. Mas a gente também tem um chamado CL-alpha da aeronave total, tá? Vamos trabalhar por questão de simplificação, considerando que esse range de série esteja dentro da região linear da curva CL por alfa da asa. E a gente calcula o CD, CD é CD0, CDI mais CL ao quadrado, calcula a eficiência, CL dividido por CD, e por fim gama, que é o tangente formado pela eficiência aerodinâmica. E aí a gente já entra com os cálculos do efeito do peso, começando com a massa igual a não 5, mas a 10 kg. E eu só verifico aqui, olha só, já está selecionado o peso relacionado a 10 kg. E deixa eu ver se está certinho, tá? Tá tranquilo. E aqui a gente não varia a densidade. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. A única coisa que está variando é o CL, ou seja, nessa análise aqui a gente está vendo o efeito, o que teria aqui? Teria um ΔV, teria um delta de velocidade, que é a velocidade do vento. Então o piloto está tirando, colocando ali mais tração, e aí a gente está observando uma variação na velocidade e ela está decomposta na parte horizontal. Quando de planeia a gente tem a razão de descida calculada aqui. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma outra modificação, não precisa. O que eu vou fazer? Só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, na massa igual a 10. Eu vou pular direto para 14, por causa do... Estou um pouquinho sem tempo. E aí a gente calculou aqui para 14. O que a gente já observa de 10 para 14? Aumentou o peso da aeronave, aumentou o que? Velocidade. Vamos trazer agora de 14 para 18. E eu pego aqui, pulo 16. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Aqui. Olha, novamente a velocidade aumentou. Essa aqui é a velocidade de planeio. Então ela está aumentando. Então, com uma massa de 18 kg para uma altitude de densidade, minha velocidade de planeio é 39 metros por segundo. Isso aqui não atinge, não sei se atinge no aerodesign. Realmente não sei. Falta repertório nesse caso. 20, planeio, eu pego 20, jogo para cá. Isso. Aplico a todas as células. Eu espero que tenha ficado claro aqui essa parte de cálculo. Você consiga implementar com certa facilidade no... Eu te sugiro para que você pratique, para que você tenha em mente não decorar as equações, mas conseguir visualizar de forma prática o que é diretamente, o que é inversamente proporcional, o que acontece se aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Eu acho interessante essa parte do treino dos cálculos, para que você tenha essa noção. Então, eu vou pegar a minha velocidade, vou pegar a minha razão de descida, velocidade de planeio em função da razão de descida. E aqui eu tenho a minha curva. E agora vem o botão direito, selecionar dados, editar, M igual a 10. E eu adiciono, eu tenho um M igual a 14. Deixa eu ver se foi 14 mesmo, foi. Tá aqui, 14 novamente. Ok. O próximo é M igual a 18. Eu pego daqui pra cá. Deixa eu ver se está alinhado, tá? M igual a 18 tá aqui também. Opa, errei. M igual a 18. E eu adiciono um M igual a 20. Vou ter colocado aquilo ali, mas não vou estar colocando agora. Você pode deixar mais bonitinho depois. Pronto. Agora eu consegui plotar as curvas. E agora, como que eu gosto de analisar as coisas? Eu acho que muito mais devido à minha perspectiva, da minha experiência de estabilidade, eu gosto sempre de analisar aquilo que realmente voa, né? Do range que a aeronave está voando. Pode colocar aqui, por exemplo, 10 metros por segundo, porque nem 10 é tão interessante aqui, talvez um 12. A gente tem que analisar um pouco acima do stall, porque por que você vai analisar a aeronave com velocidades abaixo de stall? Eu não acho interessante. É importante, no caso de algumas análises, mostrar que existe uma região de stall que é compreendida
começa a existir a partir de determinada velocidade e uma região de velocidade máxima onde pode ocorrer perda estrutural, que é uma análise que a gente observa um pouco na teto absoluto, envelope de voo. Então até o vídeo no qual a gente se baseou aqui, que o rapaz me mandou, que é da equipe Arpia, tem bem explicadinho essas análises. Eu devia ter falado antes. Aqui. O que eu vou fazer agora? Só deixar o gráfico. Eu limitei aqui, 40 não deve chegar, né? Aqui eu vou ajustar, deixar esse gráfico mais bonito. Menos 6, menos 5, tá bom. Não, tá meio ruinzinho, né? Deixa eu ver se faltou algum dado. Não, então eu sugiro às vezes aumentar um pouco. Bom, mas 2.6 de série já é muito. Nem sei quanto que é o série máximo, mas eu me lembro de valores em torno de 2.2, 2.4, 2.6 eu tenho uma percepção de que talvez já seja muito alto. Vamos observar aqui apenas a curva de 20. Olha só o que a gente vê. Quanto maior a carga, maior a velocidade de descida. Quanto menor a velocidade de descida. O que está faltando aqui nessa análise, tendo em vista que eu fiz a plotagem, a gente consegue fazer a análise, beleza? Falta fazer alguns cálculos finais que estão relacionados à distância percorrida. No caso, a gente quer máximo alcance. E aí falta fazer esses cálculos aqui. A gente está com uma altitude fixa, né, que é 1.225. Temos uma carga, temos velocidade de planeio, RD máximo e tem a distância. E aí a gente pode calcular essa distância aqui, definir como que você vai fazer, né? Eu acho que eu vou só te recomendar porque você veja o Miranda, mas se for necessário ele posso estar gravando um vídeo em outro momento. Mas se for para apenas fazer essa plotagem, eu acredito que seja uma análise interessante em função da carga. Daqui eu acho que já traz uma boa ideia. O impacto da carga na razão de descida e traz também um panorama geral dessa análise de descida e a importância dela. Então se esse vídeo aí te agregou em alguma coisa, espero que você deixe um like aí para poder ajudar o canal. A gente tem que pedir like, né? Então é só movimentar o seu mouse, é o botão de curtir, clicar o curtir. Se você acha que isso pode te ajudar alguém, você também vai lá e curte, tá bom? Isso me ajuda bastante. Então, muito obrigado e uma boa noite.